Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um assunto interessante aqui, a função raiz de x menos raiz de 5 sobre x menos 5, só que aí eu estou aplicando um limite nessa função. O limite, né, é o elemento da matemática que vem aí logo após o ensino médio, né? Geralmente os cursos de matemática, os cursos que têm alguma coisa de matemática, né, da parte de exatas, vai tratar aqui do limite como se fosse um primeiro passo depois aqui do ensino médio, então acaba sendo também uma matemática básica para a gente. Eu vou tentar explicar para vocês de forma bem simples a forma que se calcula, né, o limite de uma função e também como que a gente usa esse limite para calcular aqui outras funções e mostrar alguns exemplos para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago conteúdo de matemática para vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem aquele like e se inscrevam no canal para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês, tá bom? Então temos aqui que perceber que o limite de uma função ele é acompanhado aqui de um elemento que está logo abaixo a ele, que na verdade é a nossa incógnita, a nossa variável, sendo levada aqui por meio de uma setinha para um número. E isso aqui, gente, ele vai nos levar a uma ideia intuitiva do limite. Então a gente vai primeiro esquecer um pouquinho dessa aqui e vamos olhar para casos mais fáceis para a gente poder entender como que funciona esse limite de uma função. Primeiramente, a gente vai ter que olhar para a função que está sendo aplicada, né? Nesse caso aqui temos essa função e essa função, e no caso final que a gente vai ver, essa função aqui. As funções, elas são... cabe, claro, né, um novo vídeo para falar sobre funções aqui, mas nada mais, nada menos é associar um valor de um conjunto a outro conjunto, né, a outro valor que mora em outro conjunto, por meio de uma regra de associação. E geralmente a regra de associação ela é vista dessa forma aqui, né, usando o x, né, que é elevado a um f de x, que é o caso, a função do valor que a gente está sendo aplicado. E nesse caso aqui, gente, a gente tem o limite de x tendendo a 2, então essa setinha é uma tendência do valor de x para essa função aqui. O que que isso significa? A função, o limite de uma função faz com que a gente chegue tão perto do valor que a gente deseja para a variável x, só que sem precisar tocar naquele valor, sem precisar chegar naquele valor de fato. Mas no fundo, quando a gente está tratando de limite, né, a gente consegue chegar tão perto que a gente fica muito próximo e é claro que quando a gente chega tão próximo, esse valor ele se torna esse valor que a gente deseja. Por exemplo, né, se a gente chegar aqui, x mais 1, seria a mesma coisa que a gente chegar por valores tão próximos de 2 quando a gente queira, né? Por exemplo, 1,9 mais 1, 1,99 mais 1, e a gente vai avaliando, esse limite nos permite, né, avaliar essa função, o comportamento dessa função tão próximo desse valor que eu desejo. Nesse caso aqui, a gente pode inclusive chegar nesse valor, porque não tem problema nenhum, né? Se a gente colocar x igual a 2, né, vai ficar aqui. O x chegando no 2 vai ficar 2 mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então eu aqui, nesse caso, eu consegui chegar ao meu valor da função nesse x igual a 2. E no caso aqui vai ficar 2 mais 1, 3, que é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Muito bem, conseguimos então chegar nesse valor. Mas por que eu estou falando tanto isso, né, de chegar no valor? Tem valores que não é possível se chegar por meio do valor de x, por meio da incógnita da variável x. Nesse caso aqui, por exemplo, né, no de baixo, x tendendo a zero, mas o x está no denominador. Então é nesses casos, e nesse caso que a gente está vendo aqui também, que o limite de uma função vai fazer sentido e vai ter uma grande aplicabilidade. Em casos onde a gente tem alguns problemas, né, de chegar nesse valor x igual a zero, mas eu consigo, como eu disse para vocês, né, chegar tão perto e avaliar o comportamento daquela função tão perto desse valor aqui que eu vou conseguir entender como que vai se tender aquela função naquele valor que não está determinado, certo? Então, nesse caso aqui, vamos resolver um caso mais simples primeiro, depois eu venho para esse, tá? Aqui nesse caso aqui, não temos novamente nenhum problema acontecendo, né? Divisão por zero, raiz de número negativo, coisas desse tipo. E aqui a gente vai ter o seguinte, chegando no x igual a 1, é só a gente substituir o x igual a 1, né? Sempre quando a gente não tem nenhum problema, basta que a gente substitua o valor e encontre o seu valor, que seria o limite de uma função. Então, nesse caso aqui, como eu disse para vocês, não tem problema, né? Vai ficar 1 elevado à quarta potência. Por que o número 1? Porque o x está tendendo a 1, menos 1 elevado ao cubo mais 2. Isso aqui vai ficar 1 elevado à quarta, que é 1,
menos 1 elevado ao cubo, que é 1, mais 2. 1 menos 1, 0. 0 mais 2 é igual a 2. O que que isso significa, né? Eu acho que eu não falei isso para vocês. O limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 2. Esse limite existe e esse limite tem um valor que é igual a 2. Ou seja, quando eu chego a minha variável x tão perto do 1 quanto eu desejo chegar, né? Eu posso chegar ali tão próximo quanto eu queira, a minha função vai tender ao número 2. Né? Como se fosse a gente estar percorrendo um caminho, a gente entende aquele caminho sendo o próprio número 2 quando a gente chega no x igual a 1. Então é isso que significa, né, o limite de uma função, essa é a ideia por trás do limite da função. E aí, aqui, nesse caso, como eu disse para vocês, não tem como a gente fazer. Porque, por exemplo, se a gente substituir aqui x igual a 0, igual a gente fez nas outras duas, como que vai ficar? 0 ao quadrado mais 0 sobre 0. Isso aqui é 0 sobre 0. E o 0 sobre 0 na matemática ele é uma indeterminação. A gente não consegue determinar o seu valor e a gente também vai chegar aqui numa coisa que não tem sentido pra gente, né? Nesse momento. Só que essa indeterminação ela é muito importante. Quando eu faço o limite tendendo a algum número e dá 0 sobre 0, a gente consegue fazer alguma mudança nessa nossa função para que a gente consiga entender como que está aquele comportamento, como eu disse para vocês, dessa função muito perto do zero, sem precisar chegar no zero. Muitas vezes, né, quando a gente tem aqui alguns valores diferentes, por exemplo, se fosse 1 sobre x, né, a função, e o limite tendendo a zero. Quando a gente chega muito perto de zero aqui, o comportamento que essa função vai ter vai ser de ir para o infinito. Porque quando a gente divide por números muito pequenos, essa função vai crescer infinitamente. Então, por exemplo, 1 sobre x, quando x tende a zero, né, valores positivos, isso aqui vai ser igual a infinito. Então a gente pode inclusive colocar essa notação, que ali é igual a mais infinito, embora o infinito não seja um número, a gente entende que o limite ele está levando a minha função para um número tão grande que ele vai explodir de tão grande que for. Né? Por exemplo, se eu fazer 1 dividido por 0,000001, por exemplo, né, que é um número muito próximo de zero, mas ainda existem muitos números mais próximos que ele, né? A gente já vai entender como que esse número vai ficar grande. Então, temos aqui esses casos que acontece isso, mas temos também os casos onde dá zero dividido por zero. E nesses casos, como eu disse para vocês, a gente consegue fazer alguma manipulação nessa função para que a gente consiga entender o valor dela quando chegarmos muito próximo de zero. E qual que vai ser aqui pra gente, nesse caso, a manipulação interessante? A gente percebe que no numerador a gente tem dois termos com dependência de x, né? X ao quadrado e x. E o denominador também é x. Então a gente já consegue pensar aqui em uma fatoração no numerador. Então vai ficar o seguinte, limite, vou colocar o limite de novo, tá? Porque a gente não vai calcular ele ainda, a gente está só manipulando a nossa função, x vezes x mais 1, tá? Essa aqui é a fatoração desse x ao quadrado mais x, sobre x. E olha o que acontece quando eu faço isso. Eu consigo eliminar esse x. É claro que aqui eu estou considerando x diferente de zero, mesmo estando chegando tão perto dele, por isso eu posso fazer essa simplificação naturalmente, tá bom? Então, agora sim eu consigo fazer novamente, né, esse limite da forma mais intuitiva. Eu pego aqui, vou colocar de novo, tá? Limite de x tendendo a zero de o que sobrou, x mais 1. E olha que legal, aqui não tem problema nenhum, basta que eu substitua o x igual a zero, né? Vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Então, nessa função maluca aqui, né, quando eu pego o meu x, né, que é a minha variável da função, e chego muito perto de zero, a minha função desses valores vão chegando tão perto de 1. Assim como proporcionalmente, né? Ou seja, quanto mais perto eu chego do zero com x, mais perto do 1 eu chego com f de x. Então eu posso dizer que o limite de x tendendo a zero é igual a 1. Nesse caso, mesmo sabendo que não existe o valor da função para x igual a zero, né? Nesse caso aqui, tendo essa notação, porque quando eu substituo zero vai ficar 0 sobre 0, tá bom? Então nesse caso aqui tivemos esse probleminha, resolvemos fazendo a manipulação, e no nosso caso aqui que temos o nosso desafio, né? Também teremos que fazer uma modificação na função, porque note que aqui o x está tendendo a 5,
E eu tenho raiz de x menos raiz de 5, né? Vai dar raiz de 5. Se eu chegar, né? Se eu substituir o valor de 5, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 5 sobre 5 menos 5. De novo aqui, ó, a gente tem o famoso 0 sobre 0. E quando isso acontece, já nos dá um alarme que agora eu posso fazer uma manipulação na minha função para poder encontrar o valor dela quando eu chego muito perto desse valor indeterminado, que é o 5. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos usar uma estratégia que é muito comum nesses casos, né? Sempre que eu tenho raízes, né, e um valor, né, uma operação de mais ou de menos, de adição ou subtração, eu vou usar a multiplicação pelo conjugado desse valor. O que que isso significa? Eu vou multiplicar, sempre que tem raízes, tá? Pelos mesmos valores, raiz de x e raiz de 5, só que ao invés de subtrair a minha multiplicação, o conjugado ele vai trocar o sinal. Então como que vai ficar? Vou escrever de novo a função, ou o limite aqui, tá? De x tendendo a 5. Vou colocar tudo de novo aqui. E na frente, porque aqui eu ia utilizar, mas acabei fazendo a análise ali com vocês, né? Não deu para fazer. Então eu vou repetir aqui o processo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, né? Então eu não vou estar mudando o valor da minha fração por um valor que eu disse para vocês que é chamado de conjugado desse número. E qual que é o conjugado desse número? Vou pôr um parênteses e vou multiplicar aqui por raiz de x, é a mesma coisa, raiz de 5, só que ao invés de subtração, é adição. E por que que isso aqui, gente, ele é interessante? Ao fazer essa multiplicação, a gente tem que fazer em cima e embaixo, tá? O que que acontece? Vai aparecer pra gente uma coisa muito interessante, que é a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Você lembra o que que é isso? O produto da soma pela diferença de dois termos? Isso aqui, gente, é um produto notável, chamado de diferença de quadrados. Então, esse valor aqui, nessa multiplicação, ele é o resultado, ele se resulta em uma diferença de quadrados. Qual que é essa diferença de quadrados que eu estou falando para vocês? Vou utilizar o cantinho aqui, ó. A mais B vezes A menos B vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Uma diferença de dois quadrados quando eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui vai ser a propriedade que a gente vai utilizar nesse caso aqui. Então, não foi à toa que eu escolhi esse valor aqui para poder multiplicar. Primeiramente, ao elevar os dois termos ao quadrado, eu já vou sumir com as raízes do numerador. Isso é excelente, vai nos ajudar bastante nos cálculos. E, ao fazer isso, né, eu vou estar modificando de alguma forma esse denominador para que não apareça aqui para gente a divisão por zero, que é um problema que a gente tem na matemática. Então, usando as duas coisas ao mesmo tempo, foi muito bom a gente escolher esses valores. Mas pense assim, sempre que eu tenho subtração de duas raízes ou adição de duas raízes, multiplica pelas mesmas raízes, só que trocando o sinal do meio, que a gente vai usar essa propriedade. Sempre dá para funcionar, sempre dá para a gente utilizar essa estratégia quando temos raízes, tá? É claro que algumas vezes não dá certo, mas a maioria das vezes vai ajudar bastante, tá bom? Então como que vai ficar aqui? A gente acabou de ver que o produto da soma pela diferença é a diferença de quadrados, então vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, né, usando essa propriedade, dividido. Aqui eu não vou multiplicar por enquanto, tá? Você vai perceber por que que eu não vou fazer isso. Raiz de x mais raiz de 5. E você vai ver que interessante. Quando a gente eleva ao quadrado um número que está sendo extraído a raiz, a gente pode cortar essa raiz com esse quadrado, certo? E aqui também. E é, de novo, né, por isso que eu utilizei essa estratégia para sumir com essas raízes. Em cima, então, vai ficar o seguinte, limite, deixa eu só repetir o limite aqui, tá? De x tendendo a 5, de x, que sobrou aqui, menos 5, que sobrou ali, tudo isso dividido por x menos 5, e aqui você vai perceber por que que eu não multipliquei o x menos 5 pelas raízes ali, tá? Raiz de x mais raiz de 5. Vou até estender a fração aqui. E olha só, eu tenho uma multiplicação embaixo, né, no denominador, de x menos 5, e em cima eu também tenho x menos 5. O que que eu posso fazer? Simplificar, né? Dividir por x menos 5 em ambos
os termos aqui, né, no numerador e no denominador. O que vai sobrar para a gente? Vai sobrar o limite de x tendendo a 5 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 5. Percebam que agora a gente não tem mais o problema da divisão por zero. Então basta que eu chegue aqui na minha função e faça como nos casos mais simples. Substituo o valor de x pelo meu limite, que no caso aqui é o 5. Então isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de 5, que eu substituí o 5 no lugar de x, mais raiz de 5. Isso aqui, gente, é igual a 1 sobre 2 raiz de 5. Dá para racionalizar, se a gente quiser. Vamos fazer isso, aproveitar aqui. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. E a gente utiliza aqui a estratégia de multiplicar pela própria raiz em cima e embaixo, né? Isso aqui vai ficar ao quadrado, some, vai ficar 10. Então vai ficar raiz de 5 vezes 1, que é raiz de 5, sobre 2 vezes 5, que é 10. Então raiz de 5 sobre 10 é o valor do meu limite quando o x tende a 5 nessa função aqui. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse novo conteúdo de limites. É um conteúdo um pouquinho mais avançado, já é um conteúdo de ensino superior, mas que ele é o primeiro passo depois do ensino médio. Então não é muito difícil para você entender. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como que funciona essa função, né? E aqui sempre os casos mais interessantes serão esses, quando dá algum probleminha, a gente tem que manipular. Então, basicamente, o nosso trabalho ao calcular um limite é fazer essas manipulações, usar produtos notáveis, usar a racionalização, usar a multiplicação pelo conjugado e todas as propriedades que a gente aprendeu até o ensino médio. Então, por isso que é interessante a gente aprender isso daqui. Espero que você tenha gostado. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!